Olá pessoal, eu sou o professor Carlos Rang e eu vou lecionar para vocês a disciplina de Estatuto e Ética Profissional. Como eu já me apresentei na primeira aula, vou ser muito breve aqui agora. A gente está apresentando o início do artigo 44, vamos falar dos artigos seguintes, tratando especificamente do processo disciplinar da OAB para os advogados, qual é a função dos órgãos administrativos da OAB, do Conselho Regional, do Conselho Federal, como que a gente vai tratar isso em prova. Isso é muito importante. Na época que eu fazia estudos para a prova da OAB, do exame de ordem, eu sempre repetia questões, sempre repetia questões, eu trabalhava muito com isso. E é muito importante que vocês entendam que a disciplina de ética e estatuto é muito importante. Ela representa quase 10% da prova e são questões que são relativamente fáceis de você acertar porque, via de regra, elas estão sempre na lei. Então não é muito complicado de você seguir, de você conseguir estudar essas leis. Com certeza, decorar elas é muito fácil. Você decorar essas leis e chegar na prova, conseguir a sua aprovação. Então estou aqui para ajudar vocês com isso. Eu vou passar para vocês questões de provas antigas, vou trabalhar exatamente os termos do artigo, vamos praticar a leitura deles, o que é muito importante. E sem muitas delongas, vamos lá. Então, vamos começar aqui, da Ordem dos Advogados do Brasil. Muito importante que a gente leia esse artigo, porque ele sempre cai em prova, ele é muito recorrente, tá? Então, o artigo 44. A Ordem dos Advogados do Brasil, OAB, serviço público dotado de personalidade jurídica e forma federativa, tem por finalidade defender a Constituição, a ordem jurídica do Estado Democrático de Direito, os direitos humanos, a justiça social e pugnar pela boa aplicação das leis, pela rápida administração da justiça e pelo aperfeiçoamento da cultura e das instituições jurídicas. O que a gente percebe aqui? Na verdade, a OAB, como a gente vai trabalhar mais à frente, ela é uma instituição sui generis. Ela é criada por ela mesma. Então, ela é o fim em si próprio. E a gente percebe nessa leitura desse primeiro artigo 44 aqui, que a OAB ela tem um objetivo, um caráter de orientação, de defesa da Constituição junto às outras ordens jurídicas, buscar a justiça social. Via de regra, a gente também observa a OAB praticando atos, ela se envolvendo com grandes questões sociais, porque esse é o objetivo da ordem. O objetivo da ordem é participar da sociedade ativamente, protegendo a Constituição e prevalecendo os direitos das pessoas, os direitos da personalidade. Então, seguindo aqui no inciso 2º, promover com exclusividade a representação, defesa, seleção e a disciplina dos advogados em toda a República Federativa do Brasil. Isso é muito importante. Então é por isso que a gente tem o exame de ordem. Parágrafo 1º, já destaquei. A OAB não mantém com órgãos da administração pública qualquer vínculo funcional ou hierárquico. OAB, instituição sui generis, ela por ela mesma. Parágrafo 2º, o uso da sigla OAB é privativo da Ordem dos Advogados do Brasil. Você que um dia vai ser advogado, advogada, você não pode usar o símbolo da OAB diretamente no seu logo do seu escritório, nos seus cartões. Tome muito cuidado com isso. Isso pode ser passível de punição, como a gente também vai ver. Tome muito cuidado, tome muito cuidado. Então a gente continua. A OAB não mantém com órgãos da administração pública qualquer vínculo funcional ou hierárquico. Vamos voltar lá para o que eu tinha falado. Muito importante, ela não tem personalidade jurídica própria, ou seja, ela não é considerada uma autarquia. Isso cai muito em prova, muito em prova. Se ela não é considerada uma autarquia, você nunca pode dizer numa questão de prova, quando comentarem a OAB é uma autarquia ou tem natureza de autarquia, não. Ela é uma instituição pública sui generis. Lembra bastante disso, pessoal. Lembra disso aqui. Isso é muito importante. Isso sempre cai em prova.
OAB não é considerada autarquia. Lembre, OAB não é considerada autarquia. Lembre sempre disso, sempre. Isso é muitíssimo importante, tá? E aqui eu preparei um organograma para mostrar para vocês como é que seria esse artigo 44 de forma estruturada, tá? Então vamos lá. OAB, quais são as atribuições da OAB, de acordo com o artigo 44? Primeiro, defender. Defender o quê? Constituição, Estado Democrático de Direito. Ótimo. Segundo, direitos humanos, justiça social. Muito importante, tá? Segundo, OAB, primeiro, defender. Segundo, promover exclusivamente aos advogados. Então a OAB tem duas tarefas aqui: defender e promover, tá? Promover exclusivamente aos advogados. Representação, defesa, seleção e disciplina. Representação, defesa, seleção e disciplina. Beleza? Então, OAB defende e promove. OAB defende Constituição, Estado Democrático de Direito, Direitos Humanos, Justiça Social, e promove aos advogados. Promove aos advogados, porque ela é uma instituição de classe. Promove aos advogados representação, defesa, seleção e disciplina. E além disso, a terceira, pugnar boa aplicação das leis, rápida administração da justiça, aperfeiçoamento da cultura e instituições jurídicas. Mas o que é pugnar? Pugnar é isso, orientar fortemente, buscar, trabalhar em cima. Então o que a OAB tem que fazer? Além dos outros dois que a gente viu, o terceiro é orientar, buscar, requerer, correr atrás. O famoso correr atrás. Pugnar pela boa aplicação das leis, a rápida administração da justiça e o aperfeiçoamento da cultura e as instituições jurídicas. Então, lembrando, a OAB tem três observações aqui que ela tem que ser feita, tá? Defender, promover exclusivamente aos advogados e pugnar. 3. Beleza? Agora, se a OAB figurar como parte processual, como é que fica essa questão? Se ela é uma instituição sui generis, se ela não é uma autarquia, ela é uma pessoa jurídica de direito público, ela é uma pessoa jurídica de direito privado, como é que funciona isso? Essa é uma pergunta importante também. Cai bastante em prova. Bastante em prova. Agora, se ela figurar como parte processual, e aí? Como é que a gente vai fazer? O STF já definiu isso pra gente. Será competência da Justiça Federal processar e julgar as ações em que a OAB figure como parte. RE 595-332. Ok? Estou passando isso bastante assim pontual, porque eu acho que os estudos de vocês têm que ser muito bem orientados. Quem estuda para a OAB tem que ter a consciência de que você precisa de exercício, fazer exercícios, fazer prova. Você precisa ter a calma, a tranquilidade de conseguir resolver as suas questões com o máximo de rapidez, porque o tempo é curto, o número de questões é grande. Mas se você tiver tranquilidade, você estiver se preparado, como a gente está fazendo aqui com vocês, você vai fazer uma prova boa, com certeza. Hoje em dia você tem muito conteúdo, você tem muita possibilidade de continuar se aperfeiçoando. E é muito importante que você continue estudando sempre, fazendo questões. Isso é muito importante. Para a OAB, isso é muito importante, porque você é o único concorrente de você mesmo. Podem ter 30 mil advogados fazendo a prova. Se os 30 mil atingirem a nota mínima, todos eles passam para a segunda fase. Então fica muito importante isso na sua mente, de que você vai ser o único concorrente que vai te jogar lá em cima, que vai te colocar na prova da aprovação. Na segunda fase, na aprovação e na sua carteira da ordem. Isso é muito importante. Vamos lá.
Vamos passar então agora para o nosso artigo 45. Os órgãos da OAB. Isso é muito importante também, isso também cai bastante em prova. Eu vou destacando aqui para vocês as coisas que são mais importantes. Tá? Vamos lá. Artigo 45. São órgãos da OAB o Conselho Federal, os conselhos seccionais, as subseções e as caixas de assistência aos advogados. CAA, Caixa de Assistência aos Advogados, tá? Então são 4. Conselho Federal, Conselho Seccional, Subseção e as caixas de assistência aos advogados, tá? Tá aqui. Vamos lá. Pessoal, quando aparecer isso aqui para vocês, acredita, é questão de prova. Acredita, é questão de prova, tá? Aí eu fiz um organograma aqui também, gosto muito de trabalhar isso de forma bastante visual com vocês. Então, como é que funciona a estrutura do órgão da OAB? Tá? Conselho Federal no topo, Conselho Seccional abaixo e depois subdividido, subseções e Caixa de Assistência aos Advogados. Ok? Podia ter feito em pirâmide, mas eu achei que assim ia ficar bastante legal de vocês enxergarem. Tá? Existe sim uma certa, talvez, não diria talvez uma hierarquia, mas pode ser que sim. Mas o importante é que vocês saibam que a estrutura é essa: Conselho Federal, Conselho Seccional, subseções e Caixa de Assistência aos Advogados. E aqui eu achei muito importante dividir isso para vocês, muito importante. Como a gente já tinha lido no artigo anterior, tá? E isso só reforça. O Conselho Federal, dotado de personalidade jurídica própria, atenção nisso, com sede na capital da República, é o órgão supremo da OAB. Tá? Então, de fato, você percebe aqui que realmente, a gente pode dizer que tem uma hierarquia, sim. Então, de cima para baixo, órgão supremo, então todas as decisões vão emanar do Conselho Federal. Segundo, os conselhos seccionais, dotados de personalidade jurídica própria, também têm jurisdição sobre os respectivos territórios dos Estados-membros, do Distrito Federal e dos territórios. Continuamos. Subseções são partes autônomas do Conselho Seccional, na forma desta lei e de seu ato constitutivo. Perfeito? As caixas de assistência dos advogados, dotadas de personalidade jurídica própria, são criadas pelos conselhos seccionais quando estes contarem com mais de 1.500 inscritos. Pessoal, sempre quando tiver números, leiam, decorem, porque esse tipo de coisa aqui pode ser uma pegadinha. Pode ser. E aí a gente faz um adendo aqui no Regulamento Geral da OAB, que não é o Estatuto, ok? Mas o Regulamento Geral da Ordem, que fala sobre a alienação. Isso aqui, ó, pessoal, já foi questão de prova. Já foi questão de prova. O patrimônio do Conselho Federal, do Conselho Seccional, da Caixa de Assistência dos Advogados e da subseção é constituído de bens móveis e imóveis e outros bens e valores que tenham adquirido ou venham a adquirir. A alienação ou oneração de bens imóveis depende de aprovação do Conselho Federal ou do Conselho Seccional, competindo à diretoria do órgão decidir pela aquisição de qualquer bem e dispor sobre os bens móveis. Continuamos. Parágrafo único. A alienação ou oneração de bens imóveis depende de autorização da maioria das delegações no Conselho Federal e da maioria dos membros efetivos no Conselho Seccional. Muito truncado isso, né? Como é que eles vão me perguntar isso em prova? Trago para vocês. Isso aqui caiu em 2019, hein, pessoal? Ano passado. Recente, muito recente, tá? Vou ler aqui com vocês, mas vou dar mais 30 segundinhos depois para vocês lerem com calma, tá? Então, se vocês quiserem, vocês podem pausar o vídeo também. Vocês leiam com calma. Então, em certo local, pretende-se a aquisição de um imóvel pelo Conselho Seccional, respectivo da OAB,
para funcionar como centro de apoio em informática aos advogados inscritos. Beleza, contou uma história, ok, contextualizou. Também se negocia a constituição de hipoteca sobre o outro bem imóvel que já integra o patrimônio deste conselho seccional. De acordo com o caso narrado, com fulcro no disposto no Regulamento Geral do Estatuto da Advocacia e da OAB, assinale a afirmativa correta. Então, o que ele já está perguntando aqui? Está tratando de imóvel, hipoteca, patrimônio deste conselho seccional. Olha como é que já fica. Vamos lá para as alternativas. Alternativa A. A aquisição do imóvel dependerá de autorização da maioria dos membros efetivos do conselho seccional. Já a constituição da hipoteca é decisão que compete à diretoria do conselho seccional. Opção B. Tanto a aquisição do imóvel como a constituição da hipoteca dependerão de autorização da maioria dos membros efetivos do conselho seccional. Tanto a aquisição do imóvel como a constituição da hipoteca são decisões que competem à diretoria do conselho seccional, dispensada a autorização dos membros efetivos do conselho seccional. Vamos para a próxima. A aquisição do imóvel é decisão que compete à diretoria do conselho seccional. Já a constituição da hipoteca dependerá de autorização da maioria dos membros efetivos do conselho seccional. E aí, pessoal, o que vocês acham? Vamos lá? Opção D. Claro, a aquisição de imóveis é decisão que compete à diretoria do conselho seccional. Já a constituição da hipoteca dependerá de autorização da maioria dos membros efetivos do conselho seccional. Vamos lá. Por quê? A aquisição do imóvel é decisão que compete à diretoria do conselho seccional. Vamos voltar. A alienação ou oneração de bens imóveis depende de aprovação do Conselho Federal ou do Conselho Seccional, competindo à diretoria do órgão decidir pela aquisição de qualquer bem ou dispor sobre bens móveis. É o que está escrito na lei. É o que está escrito na lei. De novo, a constituição de hipoteca dependerá de autorização da maioria dos membros efetivos do Conselho Seccional. A alienação ou oneração de bens imóveis depende de autorização da maioria das delegações do Conselho Federal e da maioria dos membros efetivos do Conselho Seccional. Está na lei. Entendeu, pessoal? Não precisa se desesperar, ok? Está aqui. A legislação é essa. Não cai cada linha, cada parágrafo, não. Vamos focar no que já cai. Vamos focar no que já cai. Que isso vai ser o suficiente. Alguém que é aprovado com 51% e outro que é aprovado com 95%, com 100%, todos vão para a segunda fase. É importante que você tenha isso em mente. Claro que você ser aprovado com uma altíssima nota é ótimo, é maravilhoso. Mas vamos focar no que realmente é importante, a sua aprovação. Beleza? Então, vamos deixar para a próxima aula para a gente tratar das peculiaridades da OAB.